Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Eu vim falar hoje um pouquinho de métodos para vocês, que são as funções e os subprogramas, procedimentos que a gente viu no Visual G. Eu deixei para vocês um referencial teórico, vocês depois olhem esse referencial teórico, tá? De preferência antes de vir aqui, porque aqui a gente só vai trabalhar na prática. Então eu peguei esse programinha aqui, que foi o último programinha que a gente fez na playlist de estrutura de controle em Java. E eu vou pegar esse programinha aqui e vou colocar nele alguns subprogramas, que em Java são chamados de métodos, tá? Vocês vão ver que é bem intuitivo, assim, não é nada demais, é bem parecido, só muda de novo a ideia. Aqui nós não estamos trabalhando ainda com a perspectiva de orientação a objetos. A gente vai trabalhar e aí a gente vai ver que métodos em Java, na perspectiva de orientação a objetos, dentro do paradigma de orientação a objetos, eles têm mais uma função, eles têm outra função. Mas aqui a gente só vai trabalhar ainda no procedural e mostrando o que são esses métodos aqui, esses procedimentos e como eles podem ser feitos aqui dentro desse paradigma procedural ainda, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como a gente fazia um procedimento no Visual G, né? Deixa eu passar para cá. Como é que a gente fazia um procedimento no Visual G. E agora como a gente vai fazer em Java, e depois como é que a gente fazia uma função no Visual G, e como é que a gente vai fazer ela agora em Java, tá bom? Então, esse programinha aqui é o programa de repetição condicional que a gente trabalhou, aquele que recebe números inteiros, né, até que eu pare com o zero, né, a pessoa vai lá, digita zero, aí para de receber números inteiros, depois no final ele mostra a soma e a média dos números que foram entrados. Se você tiver dúvida em relação a esse programinha aqui, assista o último videozinho, que isso aqui na verdade é o desafio que eu coloquei lá, é o último videozinho que está junto com as conclusões da playlist de estrutura de controle em Java, tá bom? Então nesse programinha aqui eu tenho essa lógica, né, para poder fazer essa solução, e eu escolhi esse programinha porque ele tem duas coisas que eu achei interessante. Uma delas é que a gente pode pegar, esse cabeçalho a gente sempre tem, né? Então a gente pode até chamar aqui de versão 2. Esse cabeçalho aqui a gente pode transformá-lo em um procedimento em Java, né? E aí a gente, assim como a gente fazia no Visual G também. Então a gente pode pegar esse daqui, esse system.out mesmo, e jogar e colocar ele dentro de um método, né, subprograma em Java, que faria a parte de mostrar o cabeçalho. Então aqui eu estou chama o método que mostra o cabeçalho. Então ao invés de... Aí eu posso trabalhar melhor esse método, eu posso colocar mais coisas se eu quiser. E para criar esse método aqui, pessoal, olha só, eu tenho a classe, vamos lá, eu tenho a classe, eu tenho a main, né? Então eu tenho o método main, prestem atenção, porque main também é o método principal. Main em inglês é principal. E isso aqui é o método principal, é a função mais importante do programa no Java, assim como era o início, né? A partir do início lá no Visual G a gente tinha toda a execução do programa. E agora a gente vai poder fazer outros métodos, mas esses outros métodos vão ficar fora da main, tá? Mas dentro da classe. Então fora da main e dentro da classe. Então eu vou fazer aqui um método, vamos lá, método. Então só lembrando que método é subprograma, tá? A mesma coisa de subprograma, só que em Java a gente chama de método. A única diferença é essa. E a gente não vai ter distinção. Lá no Visual G a gente falava procedimento e tinha as funções, né? Uma para mostrar na tela e o outro para fazer cálculos. Aqui a gente vai chamar tudo de método e vai usar de acordo com que as nossas necessidades. É a mesma coisa como função em C. Em C se chama tudo de função, mas também aí tem essa distinção no Visual G, mas nas linguagens de programação geralmente não tem a distinção de palavra. Então, função em C, subprograma, procedimento, função em Visual G é a mesma coisa que método em Java, tá? Então, método que mostra o cabeçalho do programa. Então, para fazer isso, sem abordar ainda a orientação a objetos, eu vou manter ele público, assim como é a main, tá? É um método público, ele pode ser acessado de fora da classe, e aí por enquanto a gente vai manter assim. A gente vai ter que também manter o static, porque justamente esse static é quem define dele não ser chamado através de um objeto, que isso é uma questão de orientação a objetos. Então a gente tem, a main é estática, e ela está chamando também um cabeçalho, um método que deve ser estático, porque se ele não fosse estático, ele deveria ser chamado através de um objeto. Isso são coisas que a gente vai ver na estrutura quando a gente for trabalhar com orientação a objetos em Java, tá?
Estático basicamente é parado, né? Significa que ele tem um lugar na memória, fixo na memória. A main ela tem que ser sempre estática, ela vai ter que ter um lugar fixo na memória, e o restante do programa pode ser dinâmico, ou seja, eu posso alocar a memória durante a execução e remover aquela memória, diminuir, aumentar. Isso é ser dinâmico na programação. Então aqui eu estou dizendo que a main ela precisa ter um lugar fixo e nunca ser alterado. Ela precisa, porque todo programa vai se referenciar a ela, e se eu não for usar objetos, de orientação a objetos, que são dinâmicos, aí eu preciso também transformá-la em estático. Então não se preocupe com isso aqui agora, tá? Por enquanto a gente não vai mexer muito com isso. Quando a gente chegar em orientação a objetos, a gente vai entender direitinho o que é a diferença do estático para o dinâmico, tá? Esse é um programa, um método que não retorna nada, assim como a main é void, vazio, né? Void, vazio, e eu vou chamar, aqui é o nome dele, kbcalha. Ele não tem entrada também, ele é só uma saída. Então, o método ele é um subprograma, né? Então, eu também posso colocar assim, entrada, não tem. Eu posso colocar isso para o método. Assim como eu posso colocar para o programa como um todo, né? Entrada, saída, mensagem de cabeçalho. E, obviamente, também poderia colocar, que apesar dele não tem, eu poderia colocar um processamento. Não tem também. Então, esse aqui, na verdade, vocês podem perceber que esse método que imprime a mensagem na tela é como o nosso Alô Mundo, só que ele é em forma de subprograma. E aí eu posso também, mesma coisa, né, pessoal? Eu posso fazer também bonitinho o cabeçalho do meu método, separadinho do restante do programa, fazendo um cabeçalho do método cabeçalho. Então, só para deixar para vocês claro essa questão de organização, né? Quanto mais organizado, bem delimitado, agradavelmente estruturado, melhor, tá? Então, esse aqui é simplesmente um método que manda a mensagem na tela. Então, 1, 2, 3. Ele vai mandar essa mensagem na tela. Então, só estou puxando para cá. Então, aqui, fim do método kbcalho. Eu só estou puxando para dentro de um procedimento, né, que seria um procedimento lá no Visual G, a tarefa de emitir essa mensagem. Então vamos ver como é que isso aqui funciona? Eu vou dar o javac para ele compilar. Depois de compilar, fazer a execução. Então, aí vocês podem ver que para a pessoa que está usando o programa não faz diferença nenhuma, né? O cabeçalho foi impresso do mesmo jeito. Eu chamei o método, escrevi o método, e aí agora é aquele mesmo lance dos númerozinhos até digitar 0, né? Que aí ele mostra a soma e a média dos números. Então esse foi um exemplo do que seria similar a procedimento. Claro que eu posso pôr muitas outras coisas dentro desse cabeçalho, inclusive eu posso ter métodos com próprias variáveis, aí nós vamos fazer um outro aqui agora, tá? Então esse aqui é só para mostrar para vocês a equivalência entre o procedimento e o método em Java. Vocês podem ver que é só a sintaxe que muda, a paradinha é a mesma coisa, né? E a diferença também é que lá em Java, em Visual G, a gente colocava antes, a gente tinha que colocar antes do início, né? Aqui o recomendável é a gente colocar depois, porque quando você abre um arquivo, por maior que ele seja, a primeira coisa que você tem que ver é a main, porque é justamente a main que faz todo o processamento do programa, né? Toda a parte dela que sai todos os comandos. Então, vamos fazer outro método aqui agora, mas que faça um cálculo, que seria o equivalente a fazer a função no Visual G, mas agora em Java. Então, eu vou jogar para uma função, eu vou jogar essa continha aqui, ó. Inclusive, eu posso fazê-la aqui, eu posso jogar assim, chamando o método aqui, né? Então, vamos supor que eu vou chamar um método que chama calcMédia, e ele vai receber 2 parâmetros, que é a soma e o conte, para poder fazer a média. Obviamente aqui, por enquanto, é tudo muito simplesinho, né, pessoal? Ah, mas por que eu vou fazer uma função para poder fazer uma coisa que eu poderia fazer só numa linha, né? Não, aqui realmente não tem muito sentido, porque ele é muito simples, mas a ideia é que se esse cálculo, ou qualquer outro cálculo, se repetisse várias vezes no programa, ao invés de fazê-lo várias vezes Ctrl+C, Ctrl+V, você poderia simplesmente chamar aquela função, e aí qualquer atualização que você tivesse, qualquer tipo de modificação, você estaria chamando somente a mesma função. E outra que podem ser outros cálculos, né? Geralmente cálculos mais complexos. Aqui é só para a gente mostrar como é que a gente escreve um programinha, um subprograma bem simplesinho em Java. E esse aqui é um subprograma que recebe parâmetros, ou seja, ele tem entrada e ele tem uma saída, então ele vai voltar com a saída. Então, por enquanto, eu vou manter assim, eu vou deixar essa média recebendo o retorno desse
desse método aqui que é o calc média, tá? Então, de novo, eu vou fazer fora da função, fora da main, né, mas dentro da classe, para esses métodos aqui que a gente está trabalhando sem trabalhar com orientação a objetos. Eu vou aproveitar esse daqui, é um método que calcula a média. Aí ele pode fazer uma média em qualquer dois valores, não precisa ser necessariamente mais entre a soma e o conte. Eu poderia usar esse mesmo programinha que calcula uma média, recebendo quaisquer dois valores e calculando a média de acordo com aqueles dois valores que eu recebi, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode usar, o cálculo, o subprograma vira um trunfo, assim, né? A gente pode utilizá-lo de formas diferentes. Então, o método que calcula a média entre uma média de valores, vamos fazer, média de valores. A entrada desse método vai ser a soma dos valores e o número de valores, né, o número de valores que eu vou ter que fazer a média, soma dos valores e o número de valores. O processamento é o próprio cálculo da média, E a saída é a mensagem, a saída é o retorno, a média. Só que ela não vai ser mostrada na tela, não, ela vai ser retornada para quem chamou ela, com o return, que lá em Visual G era retorne, né? Aqui a gente vai usar o return, que basicamente é retorne, só que em inglês, né? A média retornada. Então aqui nós vamos ter público estático também, só que a gente não vai ter void mais, porque esse método vai voltar um valor do tipo float, e aí eu chamei ele de calc média, e eu tenho dois valores que eles vão entrar. Um é a soma, aí eu vou usar outro usar em inglês aqui, só para vocês verem que não precisa ser igual, eu só preciso ter o mesmo tipo de dado, na mesma ordem, a mesma lista de tipos de dados. O nome que eu vou usar, aí a diferença que a gente chama de parâmetros formais e parâmetros reais, né? Aqui são os parâmetros formais, desculpa. Aqui são os parâmetros formais, então eu não preciso me preocupar com o nome que eu vou colocar aqui, desde que eu mantenha a coerência. Dentro do meu método, eu tenho que usar os parâmetros formais, que eu coloquei aqui. Então eu tenho a soma e eu tenho o contador, vou chamar de count, tá? Só para mostrar para vocês que não precisa. Aqui eu copiei só a parte de cima do método anterior, né? Então ficou faltando esse aqui, fim do método que calcula a média. Então nesse caso aqui, esse é um método que ele vai precisar de ter uma variável local. Então, variáveis locais, declaração de variáveis dá na mesma coisa, tá? Mas aí eu quero deixar bem claro que essas aqui são as variáveis que só valem dentro do método calc média, que é o que a gente chama de escopo de variável. Fora dessa calc média, essa variável não existe mais. Então, eu vou fazer ela aqui. Float, eu vou chamar de med, tá? Para diferenciar dela de cima, porque não é a mesma. Float med. Então, variável que recebe a média a ser, né, média calculada. Então, essa é uma variável local. Então, calcula a média. Então, med recebe sum dividido por count. Mesma coisa, né? A gente vai precisar fazer a conversão que a gente falou nesse vídeo também, a conversão explícita dos valores. Então eu tenho que dizer que eu quero que apesar de ser dois inteiros, eu quero que o resultado seja R$1. E depois retorna o valor calculado da média, né? Então, return, essa é a palavrinha-chave, return med. Então, prontinho, nossa função, que seria a função lá em Visual G, que a gente vai chamar de método que recebe parâmetros e retorna um valor, está sendo feita aqui. Aqui ela foi feita, recebendo dois valores, um inteiro. E aqui nós temos, como eu falei, os parâmetros formais. Nesses parâmetros formais são os que eu realmente uso aqui dentro, ó, sum e count. Eu não posso fazer isso aqui não, ó. Eu não posso fazer soma dividido por contador não, porque esses valores aqui nem existem aqui dentro desse método. Quer ver? Eu vou fazer aqui para vocês verem o erro que vai dar. É sempre bom a gente trabalhar com erro também, que a gente aprende muito com erro, né? Então vamos lá. Então aqui na compilação, vocês podem ver, ó, ele fala assim, não pode encontrar o símbolo soma
que é a variável soma, e te fala qual que é a linha que tá, que é a linha 83. Vocês vão aqui, se vocês forem no programa, vocês vão ver que é justamente essa linha aqui, ó. Ele não consegue encontrar a variável soma e nem a variável conte. Elas simplesmente não existem aqui. Elas só existem também a mesma coisa. Soma e conte existem somente na main. Então, o escopo da variável é isso. É onde ela foi criada. Então, essas variáveis foram criadas na main. Então, elas só valem dentro da main. Fora da main, elas não valem mais. Mesma coisa com o média aqui. O média aqui, que eu criei aqui dentro. A variável local. Ela só vale, o escopo dela é só dentro desse média aqui. Esse calc média aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos mudar aqui. Sum. As variáveis formais que eu criei aqui dentro, né? Sum e count. Então, Command S, salvei. E aqui eu chamei, ó, aqui são os parâmetros reais, são os que realmente são passados, são os que realmente contêm o valor que vai ser jogado lá para dentro do meu método, calc média, tá? Então esses são os parâmetros reais, que realmente são passados, é o valor que está dentro de soma, que vai ser jogado, vai ser copiado na ordem, por isso que é importante a importância é a ordem dos tipos, né? Então o soma vai ser copiado diretamente em sum, e o count vai ser copiado diretamente em count, aí ele consegue fazer essa média corretamente. Então aqui são os parâmetros formais e aqui são os parâmetros reais, tá? Então essa é a diferença dos dois. Então beleza, aí a gente fez assim agora, vamos lá ver, compilação, limpei a tela, vamos lá, executar, então mesma coisa, e sai a versão 2 e ele sai fazendo a média do mesmo jeito. A outra forma de eu fazer isso é o que eu chamei a minha função, então o meu programa começou aqui na main, né, bonitinho, declarou as variáveis, ok, inicializou as variáveis, chamou o método cabeçalho, imprimiu o cabeçalho, chamou, pediu no primeiro número, ficou lendo até der o 0, e aí na hora que ele chegou aqui na média, ele para o programa aqui, vai aqui no calc média, né, passando os parâmetros de soma e conte, então ele para aqui, o fluxo de execução vai aqui para CalcMed, pega lá os valores que foram passados para sum e count agora, o soma e o contador, né? Vai calcular, declarou a variável local, calculou a média, jogou para a variável média, retornou a variável média, e onde estava essa variável, onde foi retornada essa variável média, é justamente onde está aqui, ó. Então, depois da execução, seria como se fizesse isso aqui, ó. Essa última execução que a gente fez, a média deu 3,5. Então, na hora que ele calcula a média, seria como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Estivesse jogando para a variável média o valor de 3,5, exatamente onde foi chamado o programa. Mas isso aqui, né, é o que acontece na realidade. Mas para a gente vai deixar programado assim. Uma outra forma de fazer isso é a gente jogar direto lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É a gente jogar direto aqui, onde está a média, eu posso chamar essa função aqui, e evitar de criar essa variável média, ela não vai precisar aqui mais. Posso tirar essa variável, aí depende um pouquinho do que vocês preferem como programadores e programadoras, o que vocês preferem fazer, né? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Então, vou tirar isso aqui, vocês podem ver que eu posso até inclusive apagar essa float média aqui, não vou precisar mais dela. E aí eu falo, na saída mostra a soma, chama a função que calcula a média e mostra o valor. Então aqui, ó, exatamente onde eu estava jogando aquela variável média, eu vou jogar o calc média. E aí eu não preciso criar mais uma variável média. Então nesse momento ele vai fazer tudo aqui, até chegou aqui, fez a leitura do primeiro número, verificou que não era 0, somou esse número, contou esse número, fez as leituras, aí continua a leitura aqui no while enquanto tivesse números diferentes de 0. Quando ele sai aqui, ele sai com a soma, o valor da soma que foi calculada, e aí nesse ponto que ele vai mostrar a média dos números ele para o programa aqui, vai lá embaixo, calcula a média e mostra ela, obviamente tudo numa fração de segundos que a gente nem percebe. Vamos ver o resultado aqui agora. Vocês vão ver que, obviamente, para a pessoa que está usando o programa, ela não vai saber o que você fez. O resultado vai ser o mesmo, mas vocês vão ver que é uma forma diferente de vocês programarem para obter o mesmo resultado. Então, compilando, limpando a tela, executando, mesma coisa, ó.
e dá o mesmo resultado tranquilamente. Independente do que vocês quiserem, ele vai continuar fazendo o programa corretinho. Tá bom, pessoal? Então, esses aqui foram os exemplos, 2 exemplos práticos, né? Como fazer procedimento e como fazer uma função. O que era procedimento e função no Visual G, agora a gente está chamando tudo de método, mas um que mostra o cabeçalho e o outro que mostra que faz uma conta. Então, todos os outros métodos que vocês quiserem implementar, né, por enquanto ainda sem usar a orientação a objetos, vão ser nesse mesmo tipo de sintaxe, tá? Vocês têm que observar qual é o retorno, quais as entradas, e então é só para a gente revisar isso daí e aprender a nova sintaxe do Java. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!